A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, igreja de Cristo Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, meu irmão e minha irmã, para esse mundo. Hoje é dia 20 de setembro de 2024, esse é o ano que Deus, pela infinita bondade dele, está falando com a igreja. Sede santo, vamos ter uma vida de santidade, vamos procurar quem é santo, quem tem poder para nos conceder, quem tem a bênção. Meus amados, vamos meditar na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5, eu vou estar lendo e depois nós vamos estar meditando no cuidado do grande pregador apóstolo Paulo. O caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, não anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor e em grande tremor que eu estive convosco. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Graças a Deus. Amados, queridos irmãos, vamos meditar na humildade desse grande homem de Deus, o que ele nos ensina para quando nós vamos diante da igreja entregar a palavra de Deus que Deus colocou no nosso coração. Como devemos chegar diante da igreja? Com temor e tremor. Porque estamos falando a palavra de Deus, não é de outra pessoa. É de uma pessoa santo, criador do céu e da terra. Que qualquer coisa que eu mudar dessa palavra para falar coisa persuasiva, estou acusando ou colocando a Deus numa condição de mentiroso. E Deus não mente. Então, como eu posso chegar falando em mistério, pulando, falando em línguas, persuadindo a noiva do cordeiro a se encher, levantar, bater palma, chorar, vir à frente, ajoelhar, sendo com pregações persuasivas. Porque se é do poder de Deus, fala pelo Espírito. Quando a pessoa vai, ele levanta renovado, ele levanta curado, ele levanta cheio do poder de Deus. Mas quando é com palavra persuasiva, é só para alegrar a pessoa ou persuadir a pessoa. E o grande apóstolo São Paulo está me ensinando, se eu quiser aprender, eu tenho que entrar pelo caminho da humilhação. Eu, irmãos, veja bem, falando para a igreja, quando eu fui ter convosco, vírgula, anunciando-vos o testemunho de Deus, vírgula, outra vez, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Quantos pregadores
lê essa passagem, lê um versículo para chamar a atenção da igreja. Ele fala uma língua ou curva-se em cima do púlpito, dizendo que foi arrebatado, está mentindo, é fingimento. Isso é jogo persuasivo para chamar a atenção da igreja. Mas Paulo está dizendo, quando fui ter convosco, igreja, não fui ter convosco transmitindo o poder, o testemunho de Deus. Não fui falando com palavra persuasiva, para que vocês não estejam, não é com sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, se não a Jesus Cristo e esse crucificado. Se você quiser vir após Jesus Cristo, tem que vir após esse Jesus, como foi Maria Madalena, sua mãe e a mãe dele, e as mulheres e os homens que ali estavam. Estava ali, ouvindo a palavra, crendo em Jesus Cristo, mas nesse crucificado, momento de aparente fraqueza, porque estava sendo judiado, chicoteado, apesar de ser santo, lá na cruz do Calvário, ele tinha autoridade para pedir ao Pai que o perdoasse aquele povo. Amados, quando o apóstolo São Paulo fala essas palavras, eu fico tremendo, porque esse homem foi levado ao terceiro céu. Um homem que viu coisa inefável lá nos céus, que não é lícito falar para os homens. E quando ele esteve com a igreja, ele está dizendo, eu fui ter convosco, meus irmãos, levando testemunho de Deus. Eu não fui com sabedoria humana, eu fui em temor, não com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus queridos e amados irmãos, sabe por que o grande apóstolo São Paulo estava indo ter com a igreja com temor e temor? Primeiro está falando a palavra de Deus, uma palavra que não tem sombra de dúvida, uma palavra que não pode ser acrescentada e nem pode ser retirada. Se eu estiver em pecado, não pode torcer essa palavra para que não confronte o meu pecado. Está entendendo? Também se eu não gostar de mim, não pode torcer essa palavra para me matar. Porque a palavra é de Deus. E outra coisa que ele foi falar, tremor porque estava diante da igreja de Deus, templos e morada do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, pastores e obreiros, todos que estão na igreja, foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Foram feitos templos e morada do Espírito Santo. Aonde tem o Espírito Santo morando, torna-se o templo do Espírito Santo. Por isso, quando ele foi ter conosco, com a igreja, ele foi em temor. Como eu posso atacar o templo do Espírito Santo, roubar uma casa que tem a pessoa do Espírito Santo? Eu tenho que transmitir
a palavra pelo Espírito Santo. E essa palavra vai entrar no coração daquele que tem o Espírito Santo. Sabe por quê? Aquele que tem o Espírito Santo, quando ele erra, porque mesmo tendo o Espírito Santo, sendo salvo por Jesus Cristo, todo homem e toda mulher é fraco, é pequeno, erra, peca. Mas o Espírito Santo de Deus que está em nós nos orienta, nos repreende a vida quando nós estamos em falha, quando a palavra de Deus vem pelo Espírito, o Espírito que está em nós testifica com o nosso Espírito: você está errado, Antônio. Você está errado, João. Você está errada, Maria, Josefa, não importa o nome. Você está errado, pastor. Conserta-te, volta até atrás. Por isso ele foi ter com a igreja, decidido nada a saber na sua vida, senão a Cristo Jesus. E determinou: não vou trazer um Jesus maravilhoso, descendo em carro de fogo, para arrebatar a igreja, para dar riqueza, para curar os enfermos. E eu vou ter com esse povo baseado. Decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo que ele estava apresentando foi o Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário. Depois foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Eu não estive entre vós, igreja, de maneira sublime, para pular e para persuadir. Ele foi em fraqueza, em temor a Deus, em grande tremor, porque estava falando a palavra de Deus para o povo de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Eu estive entre vós. Estas são as palavras do Senhor Jesus, do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo antes tinha pregado a palavra com amor, com cuidado, curados enfermos, levantados paralíticos, ressuscitados mortos, curados leprosos, perdoados pecados, pregado o evangelho da vida, morreu na cruz do Calvário e a comprou este povo com seu sangue. Agora Paulo, o grande apóstolo Paulo, está indo ter com este povo em temor, em fraqueza. Ele foi em fraqueza, que diante de Deus, qualquer homem forte torna-se fraco. Qualquer homem forte teme. E diante de uma igreja de Deus, que é o templo da morada do Espírito Santo, muito temor. Diante desta palavra, palavra da vida, palavra que dá direito de vida eterna para todos que creem, foi que ele foi entre vós, assim estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação, disse ele, não consistia em linguagem persuasiva, nem de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Aleluia! Amados e queridos irmãos, a minha pregação, disse ele, eu tenho que parar e aprender com ele. A minha pregação, para me pregar esta palavra, eu não posso ter uma palavra preparada. Vou falar isso para a igreja.
eu tenho que pôr a boca no pó, perguntar para Deus o que Ele quer falar com a igreja. Porque a igreja é dele, a palavra é dele, eu sou dele, ele é tudo, eu sou apenas o enviado dele. E ele determina a palavra que eu devo passar para a igreja. Por isso Paulo disse, a minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagens persuasivas de sabedoria. A minha palavra, a minha pregação, disse o apóstolo São Paulo, não persuasiva de sabedoria humana. Agora veja o que ele fez. Diz assim, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para estas coisas acontecer, demonstração do Espírito e poder. Ele buscou essa mensagem diante de Deus, a palavra que Deus tinha para a igreja, demonstração do Espírito e de poder. Primeiro, demonstração do Espírito, Espírito de mansidão, Espírito de amor, Espírito de paz, Espírito de cura, Espírito de consolação, o Espírito de perdão, o Espírito de muito amor. Aleluia! Ele foi ter com eles do Espírito. Demonstração do Espírito e de poder, poder da cura, poder da libertação daqueles que estavam cativos, poder de convencimento da palavra, porque o Espírito testifica os corações que estão ouvindo a palavra que está sendo transmitida. Não é a persuasão do homem, mas a direção do Espírito. Aleluia! E o poder do Espírito Santo é sobre esta vida, por esta palavra, por este meio que Jesus Cristo chegou até a igreja de Coríntios. Não tem outra maneira, meus irmãos, nós pregarmos essa santa e gloriosa palavra e ser escrito lá nos céus a mensagem que nós pregamos. Se não for pela direção do Espírito Santo, depois de orarmos e pedir misericórdia ao Senhor, porque se eu for pregar com palavra persuasiva, começo a julgar as pessoas, sendo que eu mesmo tenho todos os pecados que eles têm ou mais ainda. Você está entendendo, meu irmão? Mas quando eu estou no Espírito e poder, agora eu posso transmitir a palavra, porque a palavra do Espírito é mansa e suave, e o poder do Espírito derruba as muralhas. O poder do Espírito, ainda que esteja um exército na frente, as armas não vai se desfazer. O poder do Espírito ressuscita os mortos. Se matar-me agora, o Espírito ressuscita e me leva para a glória. Ele está dizendo para a igreja, eu sou homem. Quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras. Eu sei, meus irmãos, que não é todos os pregadores que vê assim, porque tem doutores. Mas eu quero dizer para meus irmãos que aprendei do Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde. Versículo 5 disse, para que a vossa fé
falando com a igreja, cuidado do pregador, cuidado do apóstolo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Meus amados, vide o cuidado do grande apóstolo São Paulo e no ter com a igreja. Eu fui assim em temor, em tremor, em fraqueza, pregada no testemunho de Deus, no poder do Espírito e no poder do Senhor Jesus Cristo, fazendo os milagres que Deus determinou, curando os enfermos, ensinando os de corações contritos, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras e sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Igreja, a vossa fé não pode se apoderar ou se amparar no poder da mensagem que o pregador está pregando no altar, se ele está mudando as palavras, se ele está buscando subterfúgios para que você fala com um, fala com outro, levanta, profetiza para o outro. Deus não mandou, não me dá autoridade de eu levantar a minha voz para mandar o irmão se consertar. O pregador tem que transmitir a palavra pelo poder do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, cheio do Espírito, olha, esse homem, ele tinha uma convicção. Ele tinha convicção porque ele era um homem que fazia a obra de Deus. Aleluia. Ele era um homem que fazia a obra de Deus, meus irmãos. Com certeza, com sabedoria, com humildade. Porque ele olhava para a igreja. Olhava para mim e para você, meu irmão. Para nós, para as crianças. Para o povo que é templo e morada do Espírito Santo. Com muito cuidado, com muito carinho. E dizia para a igreja, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. E ele era um homem sábio. Ele foi formado aos pés de Gamaliel. Mas ele está pregando a palavra de Deus. Ele está pregando a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo é santa, é eficaz. Ele está falando do Espírito. Ele está falando a vontade de Deus. O que Deus está falando para a igreja de Corinto. Eu não quero que vocês, a vossas fé, meus irmãos e minhas irmãs, se apoiem em sabedoria humana, em palavras persuasivas, mas no poder do Espírito Santo. Eu quero que você creia em Deus, meu irmão e minha irmã. Se você for firmado na palavra de Deus, ditada pelos anjos do Senhor, pelo poder da palavra, você pode dizer para a pessoa, levanta-te e anda. Porque quando ele vai ter com a igreja, quando eu vou pregar, no Espírito e na verdade, temendo a Deus, que a igreja é propriedade do Senhor. Se eu pegar segundo o que eu penso, desejo, eu estou falando segundo o que eu estudei, segundo aquilo que eu acho que eu sei falar. Mas o poder de Deus, está entendendo? Não habita as minhas palavras. O poder de Deus provém pelo Espírito.
E para receber o poder da cura, tem que receber de Deus. Eu vou examinar um versículo e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porão as mãos dos enfermos e curarão. Mas eu tenho que ter um contato com o Pai. E esse contato não é recebendo diploma da teologia, não é ensinando, não é exortando, não é achando que é esse versículo, é esse aqui. Não. Para mim receber o poder, nós precisamos estar de joelho. Só de joelho. Quando o pregador está pregando, ele não é humilde. Ele tem tendência dele a se exaltar. Você sabe que o inimigo, ele é sujo. Quando você está pregando, o inimigo fala, vamos fazer essa igreja pular. E você se enche e fala, o fogo desceu. Será que foi de Deus? Você sentiu a pessoa do Espírito Santo dentro de você? Seja sincero. Mas quando você vai orar, a representar diante de Deus as suas misérias, quando você olha para a igreja como propriedade de Cristo Jesus e volta-se para si, entendendo que você é propriedade de Cristo, você foi comprada pelo sangue dele, você é templo e morada do Espírito Santo, igual aquele jovem, aquela irmã e aquele outro velho. Você teme, porque vai falando com o templo. Estou entrando em uma casa onde quem mora dentro é o Espírito Santo. Eu não posso entrar com astúcia, porque o Espírito Santo, que é dono da casa, vai me expulsar. E Deus chamou um homem chamado Paulo, e ele está nos ensinando. Você sabe o que é isso, meus irmãos? É o amor de Cristo Jesus para com a igreja, para com os pastores, para com os pregadores, para com os meninos que usam esta palavra. Não persuada a igreja. Eu quero vos dizer, meus amados irmãos, diante de Deus, eu não sou menino para falar numa live aquilo que Deus não me mostrou. E Deus já falou comigo e me mostrou pastores em situação difícil, era muitos. E disse para mim, o pecado que o Senhor falou para mim, essa família era uma família pastoral. Estão assim, por persuadir a igreja. E eu não seria louco, a menos que eu fosse desviado e fosse um blasfemo, para falar uma loucura dessa, se Deus não tivesse me mostrado. Eu tenho dó da alma de muitos pregadores, de muitos pastores, de muitos ensinadores, porque Deus, Ele ama a igreja. Tem que olhar, irmãos, a igreja é a única propriedade que Cristo tem na terra, porque você vai mudar de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, você vai levar tudo que você tem. Jesus Cristo vem buscar aqui a igreja. Então a única propriedade de Cristo Jesus que ele está preocupado é com a igreja. Outra, Deus não está preocupado com os pastores, porque Deus nunca preocupou com os sacerdotes, com os profetas.
sempre se preocupou com a nação de Israel. Quando um rei estava em pecado, Deus chamava o profeta e dizia: vai falar assim, assim, assim para o rei. E o profeta ia e dali sairia para a masmorra para ser preso, chicoteado. Deus não se preocupa com o profeta. Do profeta cuida ele. Deus se preocupa com a nação. Por isso que o profeta tem que falar a palavra de Deus. Eu te pergunto, pastor, faz um favor, ensina para a igreja aonde começou o Novo Testamento. Se foi em São Mateus, Marcos, Lucas ou João, ou se foi em Atos dos Apóstolos. Fala assim para a igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não sejam blasfêmios, torcendo as escrituras de Deus, dizendo que não tem profeta. Amados e queridos irmãos, eu quero te falar no livro de Atos dos Apóstolos. Vou falar 3 profetizam, 4 profetizam e 2 profetas só. Ágabo e Paulo, mas tinha mais. Aonde começou a igreja. Quero vos dizer, meus amados, que até a volta de Cristo, a chegada de Cristo, o mundo foi regido pela lei. E até João, a lei estava imperando. Jesus Cristo foi morto, crucificado pela lei, segundo a lei. Até ali era regido pela lei. E os profetas, no livro dos apóstolos para frente, sabe por quê que diz até aqui regeu a lei dos apóstolos? Daqui para frente, não. A graça que rege a salvação agora. A lei não salvou ninguém, resguardou. Os profetas avisaram, não salvaram. Mas Jesus Cristo disse: pensai vós que eu vim aqui a derrogar a lei e os profetas? Não, eu vim para cumprir. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, o profeta Ágabo profetizou a fome que viria. O profeta Ágabo proferiu como iria fazer com Paulo na prisão. Está entendendo? Paulo profetizou. As filhas do evangelista eram 3 jovens, filhas de Filipe, profetizava, e tinha aquela mulher de 84 anos que profetizava. Meus amados irmãos, Paulo, quando foi ter com o povo, ele foi com esse temor, ele quer que fosse agora no poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amados, a igreja não pode se apoiar na sabedoria do homem. Vocês sabem, meus amados, se não for a misericórdia de Deus, nenhum desses pastores entrarão no reino de Deus. Vocês sabem disso. É a misericórdia de Deus é que garante a salvação. Por que você não tem misericórdia para com as ovelhas? Em o nome do Senhor Jesus Cristo, vele pelas vossas almas. O grande apóstolo São Paulo disse: o que age, que importa, que bem o homem faz ganhando o mundo inteiro e perder a sua salvação. Meus irmãos pastores, por quê?
Você é desviado da presença de Deus. Volta-se para a igreja. Jesus Cristo, ele falou para os discípulos de João, vai lá, fala para João, quem viste e ouviste, os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. Amados irmãos, o evangelho é pregado para os pobres de espírito, pobres na carne, pobres financeiramente, porque tem uma eternidade, uma casa preparada pelo Senhor para este povo. O andarilho, aquele que está bebendo, jogando, roubando, matando, destruindo, se aceitar a Jesus Cristo, entrará nos céus pelas portas. Abrace esse homem, meus irmãos. Abrace essa mulher, porque é o seu semelhante. Deus fez a imagem e a semelhança dele. Ame esse homem, essa irmã, como se fosse você. Quem ama não faz mal, não maltrata, não cobiça, não violenta. Quem ama, abraça. Quem ama, cuida. Seja humilde. Ore um pelos outros. Ore por essa nação. Ore pela política deste ano, mas não seja um político. Seja santo em Cristo Jesus. Quantos enfermos Jesus Cristo espera em nós, da igreja, que nós vamos transmitir a palavra dele para o povo dele, pelo Espírito dele, para curar as enfermidades que estão sobre eles. E muitas almas chegam até Jesus Cristo. Amados, eu creio que o Espírito Santo de Deus, nesse ano, vai entrar em muitos corações. Ouça essa live, medita, toma para si, ame. O amor tudo pode, tudo sofre, tudo suporta. O amor não deseja o mal. Meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo está às portas para buscar a igreja. Eu não sei se ele vai me buscar hoje ou amanhã. Como eu estou? Como você está? Como nós estamos, igreja? Nós amamos o nosso semelhante. Amamos a Deus mais do que a nós mesmos. Você é uma princesa, minha irmã. Por que está em pecado? Por que está na vaidade? Você é uma princesa celeste. Meu irmão, você é um príncipe celeste. Por que está em pecado? Volte para Cristo. Peça perdão. Ore pelos pastores, ore pelas almas. Ore por mim, que sou carente das vossas orações. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.